Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, a gente vai estudar agora o Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Ambima. Qual que é o objetivo desse código aqui? É estabelecer requisitos para a atividade de distribuição de investimentos. Então, eu tenho uma instituição financeira que ela está lá fazendo a distribuição dos seus produtos de investimento aos clientes, né? Daqui a pouco ofertando CDB, uma LCI, uma LCA. Bom, se ela for fazer isso e ela fizer adesão a esse código, ela vai ter que seguir algumas regras, alguns procedimentos. Os seus profissionais vão ter que atuar de acordo com alguns padrões de conduta, né? Isso sempre pensando na proteção da pessoa que está ali recebendo esse tipo de oferta, tá? Objetivos, então, também desse código aqui é manter elevados padrões éticos e consagrar a institucionalização de práticas equitativas no mercado, estimular a concorrência leal entre as instituições financeiras que atuam aqui na distribuição de produtos, né? A padronização dos procedimentos e o adequado funcionamento da atividade, manter transparência no relacionamento com os investidores, é muito importante, a gente vai falar bastante disso, de quando a instituição estiver ali fazendo a distribuição de produto, de ela trazer transparência, de ela prestar informações ao investidor. E também promover a qualificação das instituições e também de seus profissionais envolvidos na atividade. Qual atividade, né? Atividade de distribuição de investimentos. Bom, quem é que para quem que se é destinado esse código aqui, né? Qual que é a sua abrangência? Então, bancos em geral, banco comercial, banco múltiplo, banco de investimento. Além disso, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e também administradores fiduciários e ou gestores de recursos de terceiros quando eles distribuírem os seus próprios fundos de investimento. Não é uma instituição financeira, né? É um administrador, mas mesmo assim, como ele está ali fazendo a distribuição do seu fundo de investimento, ele vai ter que seguir algumas das regras desse código aqui, tá? Agora, quando que o código ele não precisa ser observado? Ele não vai ser não vai ser preciso observar ele pelas instituições participantes na distribuição de produtos de investimento para a União, os estados, os municípios e o DF. Então, se a instituição está distribuindo o produto de investimento para o município, né, daquela cidade, não precisa seguir as regras que estão aqui, porque se entende, né, que o município, que o ente estadual, eles têm um maior conhecimento, eles não são tão vulneráveis assim como o público em geral. Pessoa jurídica dos segmentos classificados como middle e corporate segundo critérios estabelecidos pela própria instituição participante. Então são empresas aqui que também elas têm um conhecimento de mercado e muitas das regras que estão aqui daí não vão precisar ser observadas. E também tá importante aqui quando ocorrer a distribuição de caderneta de poupança, o código, ele também não precisa ser observado, porque a poupança ela é um investimento tradicional, as pessoas conhecem, né? Ela tem alta liquidez é diária, né? A pessoa pode tirar a qualquer momento, ela não vai perder se tirar o dinheiro, então é um produto que ele é mais simples e aí nesse caso não precisa se observar esse código aqui. Claro, né, que quando a instituição estiver distribuindo produtos de investimento como a caderneta de poupança ou para a União, Estados e Município, ela também vai fazer isso com transparência, com responsabilidade profissional. Só não precisa observar o que está aqui, nesse código aqui da Ambima. Bom, o código, assim como demais códigos da Ambima, ele vem aqui e ele estabelece alguns princípios gerais de conduta. Quais são esses princípios, tá? Bom, os distribuidores, quem estiver ali fazendo a distribuição dos produtos de investimento, eles devem exercer suas atividades com a boa-fé, transparência, diligência e lealdade. Cumprir com as obrigações, né? Isso daqui é importante. Eles têm que cumprir com as obrigações, devendo empregar no exercício de sua atividade, quando estiver ali ofertando o produto de investimento,
o mesmo cuidado que toda pessoa tem com os seus próprios recursos. Então é como se a pessoa, né, ela estivesse ali fazendo a recomendação do produto e ela cuidando dos recursos do seu cliente da mesma forma que ela estaria cuidando dos seus próprios recursos. Nortear a prestação das atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e livre concorrência, né? Até porque a gente viu que está aqui entre os objetivos ter essa concorrência leal, essa transparência. Então, um dos princípios gerais é de atuar aqui na liberdade de iniciativa e livre concorrência, evitar quaisquer práticas, cuidado, aqui é evitar, tá? Quaisquer práticas que infringam ou estejam em conflito com as regras e princípios contidos neste código aqui que a gente está estudando e também na regulação vigente, adotar condutas compatíveis com os princípios da idoneidade moral profissional, tem muito a ver aqui com a responsabilidade profissional, evitar práticas que possam prejudicar a distribuição de produtos de investimento, chama atenção que aqui, de novo, evitar, tá? Especialmente no que tange aos deveres relacionados às atribuições específicas de cada uma das instituições participantes, envidar os melhores esforços para que todos os profissionais que desempenhem as funções ligadas a essa atividade aqui, né, eles atuem com imparcialidade e que conheçam o código de ética da própria instituição, né? Então tá lá em um determinado banco, o profissional ele tem que conhecer também o código de ética daquele banco, né? Visando, claro, aqui padrões de conduta. Identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse, até porque se quer a imparcialidade, tá? Não quer que se tenha conflito de interesse na atividade de distribuição, tá? Que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções ligadas à distribuição. Divulgar informações claras e inequívocas aos investidores acerca dos riscos e consequências que poderão advir dos produtos de investimento, né? Tem um produto de investimento que é classificado como complexo, né? É provável que ele tenha bastante risco. Tem que deixar isso claro, né, para o investidor. Não dá para esconder esse tipo de informação. Até porque, né, a gente está vendo que um dos objetivos aqui é a transparência. Então, trazer essas informações é importante. Ainda, desempenhar suas atribuições buscando atender aos objetivos descritos nesse código que a gente acabou de ver, né? Nas regras e procedimentos de distribuição e na regulação em vigor, tá? Essas regras e procedimentos, esse RP aqui, são mais regras que também vão tratar aqui da distribuição dos produtos de investimento. Bom, vamos falar um pouco sobre algumas das regras que a gente tem aqui no código. Primeiro, em relação à distribuição de produtos de investimento, tá? O que seria essa distribuição aqui? A Anbima ela vai lá e fala para nós que compreende a oferta, né, de produtos de forma individual ou coletiva, ou seja, para uma pessoa que está ali na minha frente ou para um grupo de pessoas, pode ser um fundo de investimento, por exemplo, onde eu tenho vários cotistas, resultando ou não em aplicação de recursos. Não precisa necessariamente ter acontecido a aplicação, mas ainda assim vai ser uma tentativa de distribuição. Tá? Isso inclui a aceitação de pedidos de aplicação por meio de diversos canais, tais como agências bancárias, plataformas de atendimento, centrais de atendimento, canais digitais ou qualquer outro canal estabelecido para esse fim, tá? Os distribuidores eles devem possuir em sua estrutura um diretor que ele seja responsável pela distribuição dos produtos de investimento, tá? Um diretor que vai ser responsável por essa atividade aqui. Além disso, aqueles que atuam no exercício da atividade de distribuição, ou seja, profissional em um banco, por exemplo, que está ali, né, fazendo a oferta de um CDB, uma LCI, uma LCA, para o seu cliente. Ele tem que ser certificado, a depender aí de qual atividade. Se é produto mais simples, na CPA 10. Se é alta renda, CPA 20. Ou se ele estiver fazendo algum tipo de assessoramento ao gerente de conta, na certificação CEA, tá? Isso vai mostrar que ele tem o conhecimento. Processo aqui de conheça o seu cliente, tá? Importante. Os distribuidores devem, no processo de conhecer o seu cliente, ou seja, de buscar, né, as informações, entender o cliente para o qual ele vai daqui a pouco indicar um produto de investimento, ele tem que buscar essas informações já no início do relacionamento, né? Quando o cliente está ali pela primeira vez, na fase cadastral e também mesmo depois, né, de que aconteceu esse primeiro contato, né, mesmo depois continuar buscando as informações para atualizar esse cadastro, essas informações que as instituições têm, tá? Isso inclui a identificação
da necessidade de visitas pessoais às suas residências, né? Geralmente, alta renda ali existe isso, né? Vai trabalhar com empresas também, tem essa parte de ir presencialmente no local do cliente para buscar essas informações, locais de trabalho e ou instalações comerciais, tá? Isso daqui visa obter uma compreensão abrangente dos clientes para oferecer produtos adequados às suas necessidades e perfis de investimento. Suitability, tá? O que que é isso? Vamos lá. Uma vez que eu conheço o meu cliente, eu consigo entender qual que é o seu perfil. É um cara mais conservador? É mais arrojado? Ele pode colocar o seu dinheiro em produtos de investimento mais complexos? Quando eu conheço meu cliente, eu consigo ter esse perfil dele. E do outro lado, eu tenho o perfil dos meus produtos de investimento. Tem produtos simples, poupança, tem produtos que são mais complexos, né? Que eventualmente eles podem trazer maiores riscos, trazer a possibilidade da pessoa perder rendimento. Em contrapartida, claro, né? Ter potencial de ter uma rentabilidade maior. Eu tenho o perfil do meu produto e o perfil do meu cliente. O suitability é esse processo em que vai acontecer a adequação dos meus produtos de investimento com o perfil de risco e as necessidades financeiras dos clientes. Eu caso o perfil do meu cliente com o perfil do meu produto, né, para que isso seja adequado. E isso é o que a gente chama de suitability, tá? Então, as instituições não podem recomendar produtos de investimento, realizar operações ou prestar serviços sem antes verificar se esses produtos são adequados ao perfil do cliente, né? Se eu não sei se esse casamento vai acontecer, eu não posso ofertar o produto, tá? E também da mesma maneira que se os dois perfis eles não casarem, né? O perfil do cliente, por exemplo, é de ser mais conservador e meu produto é mais complexo. Se isso daqui não casar, eu não posso fazer a oferta, tá? Isso assegura que as recomendações sejam apropriadas e alinhadas com os objetivos e a tolerância de risco de cada investidor, tá? Eu também tenho uma seção aqui dentro do código que fala sobre a publicidade. Então, os distribuidores são responsáveis pela publicidade relacionada à atividade de distribuição, bem como pela publicidade de seus produtos de investimento, tá? Publicidade relacionada à atividade de distribuição, de eles estarem fazendo a distribuição, mas também a publicidade dos seus produtos de investimento, né? Falar ali a respeito das características do seu produto. Então, eles têm que seguir algumas diretrizes nessa publicidade aqui. Então, melhores esforços para produzir materiais adequados aos seus clientes, né? Trazendo ali uma informação que seja acessível, para que as pessoas entendam o perfil do produto aonde elas estão pensando em colocar o seu dinheiro. Buscar transparência, clareza, precisão das informações, né? Aquela ideia de transparência que a gente viu agora no início, né? Para que o cliente ele entenda. Garantir que as informações sejam verdadeiras. Será que isso é importante, né? Em uma publicidade? Com certeza, né? Informações verdadeiras, completas, consistentes e alinhadas com os documentos dos produtos de investimento distribuídos. Zelar para que não haja qualificações injustificadas, superlativos não comprovados, opiniões ou previsões sem base técnica, né? Não dá para tentar daqui a pouco enganar o cliente fazendo colocando lá na publicidade, né, todo um tipo de estudo que na verdade não tem comprovação, sem uma base técnica, tá? Além de fazer promessa de rentabilidade, o que é pior, né? Dizer que o seu produto, daqui a pouco, se for um produto com características de renda variável, que ele vai prometer uma rentabilidade X a todo mês, quando na verdade não é bem assim, tá? Não pode fazer esse tipo de coisa. Disponibilizar informações pertinentes ao processo de decisão de investimento, tratando de forma técnica assuntos relativos à performance passada, privilegiando informações de longo prazo em detrimento das de curto prazo, tá? Então, uma coisa é eu pegar um corte X, né, aonde o meu produto ele teve uma rentabilidade muito grande, né? Daqui a pouco, num período de 2 meses ali. Mas será que isso se perpetua se eu olhar em um prazo mais longo, de 3, 4, 5 anos? Então, sempre priorizar essas informações de longo prazo, porque daí o cliente ele consegue entender melhor o perfil do produto de investimento. Privilegiar dados de fácil comparabilidade, né? E caso sejam realizadas projeções ou simulações, detalhar os critérios utilizados, incluindo valores e taxas de comissões. Zelar para que haja concorrência leal, de modo que as informações disponibilizadas ou omitidas não promovam determinados produtos de investimento ou distribuidores em detrimento de seus concorrentes, tá? Aquela ideia de concorrência justa, concorrência leal. Bom,
Na parte aqui de transparência na remuneração do distribuidor, ou seja, dinheiro que está vindo para a instituição que está distribuindo os produtos de investimento. Os distribuidores devem disponibilizar informações referentes à remuneração recebida, seja direta ou indiretamente, pela distribuição dos produtos de investimento. Isso inclui a divulgação de comissões, taxas ou quaisquer outras formas de compensação. Eles têm que divulgar, né, o quanto que eles estão ganhando por fazer essa atividade. Serviço de intermediação no exterior, tá? Os distribuidores, eles podem oferecer serviço de intermediação no exterior para clientes residentes no Brasil, né, produtos lá de fora, desde que o oferecimento desse serviço ocorra exclusivamente em conformidade com os termos do contrato estabelecido com as instituições intermediárias estrangeiras, tá? Não pode ter novidade ali, né? Tem que seguir esse acordo, esse contrato que foi formalizado com a instituição intermediária estrangeira. Mas pode, não tem problema. Transferência de produtos de investimento, tá? É admitida, segundo o código, a transferência de produtos de investimento de mesma titularidade entre os distribuidores cedentes e cessionários de posição, de cotas de fundo e de custódia dos demais produtos de investimento. Né? Eu tenho o produto de investimento que eu contratei com o banco X, mas não estou feliz com o banco, me achei melhor com o banco Y. Será que eu posso transferir esse produto de investimento que eu tenho do banco X com o banco Y? Pode ser um fundo de investimento, por exemplo, né, uma cota? Pode acontecer. É admitida essa transferência, né, de mesma titularidade. É a mesma pessoa ali, é o mesmo CPF. Então é possível sim, tá? Apuração de valor de referência, tá? Então, os distribuidores são responsáveis por estabelecer critérios para apurar os valores de referência dos títulos públicos e privados mantidos nas posições dos clientes que não fazem parte de fundos de investimento ou carteiras administradas. Tá? Essa apuração deve seguir alguns princípios, né, que é apurar qual que é o valor de referência para aquele título, né, o quanto que está valendo aquele título lá, fora ali do contexto de um fundo de investimento, que o fundo de investimento ele tem a marcação a mercado que vai acontecer com certeza. Tá? Então, quais são os princípios que regem aqui a apuração dos valores de referência, que é o importante para nós? Comprometimento, consistência, equidade e objetividade, tá? A gente não precisa saber exatamente como que as instituições vão apurar esses valores de referência, mas a gente tem que saber que eles seguem esses princípios aqui: comprometimento, consistência, equidade e objetividade. A atividade de distribuição de produtos de investimento no segmento private, conforme o código, ela é voltada para clientes com capacidade financeira significativa, tá? Que são aquelas pessoas que têm um patrimônio mínimo de 5 milhões de reais, de forma individual ou coletiva, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Associar private com o patrimônio mínimo de 5 milhões de reais. E aí eu estou falando, então, desse segmento exclusivo. Bom, eu também tenho, né, o documento de regras e procedimentos de distribuição de produtos de investimento. O que é esse documento? Ele vem aqui e ele vai trazer aqui mais diretrizes, né, para complementar os princípios estabelecidos pelo Código de Distribuição. O Código de Distribuição em si, ele é bem resumido, ele é bem sintético, ele não traz muitas normas, ele traz alguns padrões, né, traz um pouco de uma contextualização em relação ao que as instituições elas estão fazendo, o que elas têm que seguir, mas aqui dentro das regras e procedimentos, né, do RP de distribuição de produtos de investimento, aqui eu passo a ter mais regras, que são as regras efetivamente que as instituições elas vão ter que seguir. Por isso, né, que ele vem no sentido de complementar os princípios estabelecidos pelo Código de Distribuição. Essas diretrizes, elas devem ser seguidas pelos distribuidores quando eles estiverem ali, no exercício da atividade de distribuição de produtos de investimento, tá? Então, as disposições da parte geral do RP, eles são aplicáveis a todos os produtos de investimento, de forma indistinta. Em complemento às disposições gerais, né, que estão na parte geral, os distribuidores devem observar as regras contidas nos anexos complementares, que vão fornecer diretrizes específicas e modelos de documentos necessários para a distribuição de produtos de investimento. O que eu tenho lá? Por exemplo, tá? No anexo 1, eu tenho regras para o segmento private. No anexo 2, eu tenho regras aqui para a distribuição de fundos de investimento. E no anexo 3, eu tenho para a transferência de produtos de investimento. Então, eu tenho a parte geral, que se aplica de modo geral a todos os produtos de investimento.
anexo 1 para o setor private, anexo 2 para fundo de investimento e anexo 3 para transferência de produtos de investimento, tá? Qualquer modificação nas disposições contidas no RP, tá? E em seus anexos complementares é de competência exclusiva do Fórum de Distribuição, isso lá da Anbima, tá? Em caso de eventual divergência entre as disposições da parte geral, que trata de maneira generalizada os produtos de investimento, e dos anexos complementares, prevalecem as disposições dos anexos complementares. Marca um asterisco, que isso é importante, tá? Porque se eu tenho uma regra aqui, que é específica para o segmento private, mas quando eu olho lá na parte geral, tá diferente, aonde que eu tenho que seguir? Eu tenho que seguir o que está no anexo, né? Que é específico para o segmento private. É isso que a Anbima ela fala para nós, tá? Prevalece aqui, então, as atividades específicas dos anexos em divergência, se acontecer alguma divergência em relação às disposições gerais do RP. Bom, e o que a gente tem de regra aqui no RP, tá? A primeira parte aqui trata sobre a divulgação de informações por meios eletrônicos, né? Canais digitais. Então, os distribuidores devem disponibilizar em seus sites ou em canais alternativos uma seção exclusiva sobre produtos de investimento distribuídos. Então, lá no site vai ter que ter essa seção, né, sobre os produtos que estão sendo distribuídos e lá, no mínimo, vai ter que ter as seguintes informações, tá? Descrição do objetivo ou estratégia de investimento, público-alvo, carência, se existir, né? Para resgate, prazo de operação, nome do emissor, quando for aplicável, a tributação em relação àquele produto de investimento, classificação do produto de investimento, a gente já vai ver o que é essa classificação, tá? Descrição resumida dos principais fatores de risco, tá? Incluindo risco de liquidez, de mercado de crédito, e inclusão de um aviso obrigatório aqui, de que a instituição ela é remunerada pela distribuição do produto. Tá? Para maiores detalhes, daí tem lá, né, consulte o documento mencionado no artigo 6 do RP. Então esse aviso tem que estar lá presente no site também, quando acontecer essa divulgação por meios eletrônicos. Canais digitais. Tá? Os distribuidores devem estabelecer procedimentos para a disponibilização de senhas aos clientes que realizem transações por meio de canais digitais que contenham no mínimo. Tá? Então, quais são esses procedimentos aqui, né? Disponibilização de senhas com acesso individuais, desbloqueio de senhas mediante confirmação de dados de cliente, tais como dados pessoais, cadastrais ou de operações. Né? A pessoa está lá tentando acessar a conta dela pelo celular, não está conseguindo, precisa trocar a senha, tá? Então, ou bloqueou a senha, né? Esse desbloqueio ele vai acontecer desde que a pessoa vá lá e informe seus dados pessoais, cadastrais. Manutenção e armazenamento das operações de forma criptografada, para que essas informações não caiam na mão de qualquer pessoa, né? E se cair, estão criptografadas. Impossibilidade de um mesmo usuário acessar mais de uma sessão autenticada simultaneamente, tá? Então, eu não poderia, por exemplo, acessar no meu celular a minha conta e acessar o celular, acessar a minha conta em outro celular ao mesmo tempo, né? Se isso for uma sessão autenticada, que é aquela quando a gente tem, por exemplo, 2 fatores de autentificação, né? Que para entrar, eu preciso digitar minha senha e ainda preciso confirmar mais alguma coisa. Eu não poderia ter essas 2 sessões acontecendo ao mesmo tempo. Em relação à remuneração do distribuidor, tá? As instituições devem informar a remuneração recebida, direta ou indiretamente, pela distribuição de seus produtos de investimento. A gente vê na parte geral do código de distribuição, aí não no RP, tá? Lá no código de distribuição mesmo. Já tem uma parte que fala, né, que as instituições elas têm que dar transparência nessa remuneração que elas estão tendo ao distribuírem produtos de investimento. Bom, aqui no RP ele vem e ele, novamente, né, ele complementa, ele traz mais detalhes. Então, as instituições devem incluir em um local exclusivo de seus sites informações sobre o recebimento de remuneração pela distribuição dos produtos de investimento. Então, uma instituição, ela vai ter que colocar lá, por exemplo, né, qual que é o percentual da taxa de administração que ela está recebendo, qual que é o percentual da taxa de performance, da taxa de distribuição, qual que é o spread que ela está tendo naquele produto de investimento. Então, essas seriam informações, por exemplo, que são da remuneração do distribuidor e elas têm que aparecer lá nessa seção dos sites dos distribuidores. Processo de conheça o seu cliente. De novo, a parte do código de distribuição de produtos de investimento, a parte geral, né? O código em si, na verdade, que traz os princípios, ele já fala
né, do Suitability, já fala que as instituições têm que conhecer seus clientes. O RP ele vem aqui e ele complementa isso. Os distribuidores de produtos de investimento devem, no processo de conheça o seu cliente, buscar conhecê-los lá no início do relacionamento, na fase cadastral e durante o relacionamento, identificando a necessidade de visitas pessoais às suas residências, em seus locais de trabalho ou ainda, né, em instalações comerciais. Além disso, os distribuidores devem manter as informações cadastrais de seus clientes sempre atualizadas. Então, não é só no início do relacionamento que os distribuidores vão pegar essas informações. Não, além disso, né, durante o relacionamento, isso para manter essas informações cadastrais atualizadas. Está dentro aqui da ideia de conheça o seu cliente, permitindo sua identificação e o registro de todas as aplicações e resgates realizados em seu nome quando aplicável. E o Suitability, tá? O que é o Suitability? De novo, ele é o processo conhecido como adequação do investimento ao perfil de risco de cada investidor. Eu busco as informações do meu cliente, eu traço um perfil do meu cliente, e em paralelo a isso, eu tenho o perfil do meu produto de investimento. E aí, eu faço essa adequação aqui. Eu verifico se o perfil do investimento ele está adequado ao perfil do investidor, tá? Então eu tenho a coleta de informações, tenho a classificação do perfil do cliente, a classificação dos produtos de investimento, a atualização do perfil do investidor, que isso pode mudar ao longo do tempo, então por isso essa coleta de informações cadastrais para atualizar, tá? Então, além disso, tá, as instituições elas têm que implementarem e manterem em documento escrito regras e procedimentos que possibilitem a verificação desse perfil do investidor. Vamos falar do API, tá? Que é a análise do perfil do investidor, que é entender esse perfil, né, para que a gente consiga fazer o suitability. Porque, de novo, né, eu tenho que ter o perfil do meu cliente, tem que ter o perfil do meu produto de investimento. Mas para eu ter o perfil do meu cliente, eu tenho que coletar essas informações e eu tenho que fazer a chamada, a análise do perfil do investidor, o API. A partir do API, eu consigo fazer o suitability que a gente acabou de ver, que é casar, né, esses dois perfis. Bom, as instituições devem verificar a adequação de produtos e servidores de acordo com o perfil do investidor, prática que a gente sabe que recebe o nome de suitability. A análise do perfil do investidor, a API, ela é necessária para que essa adequação ela possa acontecer, tá? Ponto de atenção aqui. Os distribuidores de produtos de investimento não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem a adequação do perfil do cliente. Então, esse processo aqui, né, de casar o perfil do investimento com o perfil do investidor, que a gente chama de suitability, essa adequação, se isso não acontecer, o distribuidor ele não pode recomendar produto de investimento ao seu cliente. Bom, vamos lá então. O distribuidor de investimento, dentro aqui da análise de perfil de investimento, ele tem que verificar o produto, serviço ou operação, né, se ele é adequado aos objetivos de investimento do cliente, a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação, o cliente ele possui o conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. Então é isso que o distribuidor ele tem que verificar. Primeiro, né, se o produto é adequado aos objetivos. Se a situação financeira é compatível, situação financeira do cliente. E se o cliente possui conhecimento necessário. Ele tem que verificar essas três coisas. E aí, para cada uma dessas coisas, ele tem procedimentos que ele deve seguir. Por exemplo, né, para identificar aqui se o produto de investimento, né, uma LCI, uma LCA, um CDB, qualquer produto de investimento que seja, se ele é adequado aos objetivos de investimento daquele cliente, o que ele vai olhar? O período em que o cliente deseja manter o investimento. É 1 ano? É 10 anos? É 15 anos? É 20? Né? Esse horizonte de tempo, ele tem que coincidir com o produto de investimento. Daqui a pouco é um CDB, ou melhor, né? Daqui a pouco é uma LCA que tem um prazo aí de 2 anos ou mais para cima. E o objetivo do cliente é a curto prazo, ele quer esse recurso disponível para o mês que vem. Né? Porque se surgir uma eventualidade, ele quer usar. Aí já não casa, né? Então, para os objetivos de investimento, eu olho o período. Eu também olho as preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos. Né? Dependendo do produto de investimento, eu vou ter mais riscos. Se o cliente ele não aceita tomar esses riscos, já não está adequado com o produto de investimento. E as finalidades do investimento do nosso cliente. Isso para olhar essa parte aqui, que é os objetivos de investimento.
Para eu olhar se a situação financeira do cliente é compatível com o produto, o que que eu olho? O valor das receitas regulares declaradas pelo cliente. É uma empresa? Qual que é o faturamento? É uma pessoa física? Qual que é o salário, né? Quanto que ele ganha aí por mês? Ou ele tem outras fontes de receita também? Tem que olhar isso. O valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente. Tem casa, tem terreno, né? Vou olhar isso também. A necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. Ele vai precisar de recursos, né, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Então eu olho aqui em relação à situação financeira. E para eu saber se o cliente ele tem conhecimento para compreender os riscos relacionados ao produto, o que que eu vou olhar? Os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, ou seja, que ele já investiu ou que ele conhece, porque ele está ali próximo desses investimentos. Se ele conhece o investimento, provavelmente ele entende os riscos daquele investimento. A natureza, o volume e a frequência de operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores imobiliários. Daqui a pouco pode ser a primeira vez que o cara está tentando fazer um investimento mais próximo ali da instituição financeira. E aí ele não tem essas operações frequentes. E aí pode ser que ele não tenha capacidade ainda de compreender os riscos de um determinado produto. A formação acadêmica é a experiência profissional do cliente, né? Tem formações acadêmicas que elas trazem um pouco de uma contextualização no mercado financeiro, economia, administração, própria contabilidade. Mas agora tem outras cadeiras que não, né? Literatura em português, literatura em história, não sei, psicologia, já não tem tanto a ver assim com o mundo do mercado financeiro. Então pode ser que a pessoa ela não tenha a capacidade de compreender os riscos relacionados. E aí, se o produto ele tiver muitos riscos, pode ser que não seja adequado para aquela pessoa, tá? Então, esse é o processo aqui de suitability. A gente faz a análise de perfil de investidor e aí a gente parte para o suitability, onde a gente faz essa adequação do produto com o perfil do investidor, tá? Após conduzido o suitability, ou seja, né, eu verifiquei tudo isso daqui, verifiquei os objetivos da situação, conhecimento, né, e aí eu consegui então fazer esse processo de suitability. Fica vedado ao distribuidor recomendar produtos ou serviços quando a gente já sabe uma situação, né? Mas vamos lá. O perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço. Ou seja, eu verifiquei aqui que o perfil de investimento ele não casa com o perfil do investidor. Então, eu, instituição, se eu vou usar aqui um exemplo, né? Eu tenho uma debenture, por exemplo, que a instituição financeira ela está tentando fazer a distribuição dessa debenture para o seu cliente. E ela verificou, né, que o cliente ele não está disposto, ele não tem conhecimento do mercado, o valor das suas receitas, a sua situação financeira não é compatível, enfim, né, ele não aconteceu aqui o casamento entre o perfil da debenture e o perfil do meu cliente. Eu fiz os dois, né, e não casou. A instituição financeira que está aqui fazendo a distribuição desse produto, ela não vai poder fazer a distribuição para o cliente. Não vai poder recomendar esse produto de investimento para o cliente, porque não casou o perfil. Não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil do cliente. Eu não consegui fazer o API, eu não consegui fazer a análise de perfil do investidor porque eu não consegui colher informações cadastrais do meu cliente. Eu não consegui montar o perfil do investidor. Então, como é que eu vou fazer o suitability se eu não tenho isso daqui? Eu não consigo fazer o suitability, tá? Então, mesmo que não seja incompatível a princípio, mesmo que não fosse incompatível, né, se eu tivesse essas informações, eu não consigo chegar lá. E aí, nesse caso aqui, tá? Eu também não vou poder recomendar produto. Eu não vou poder recomendar minha debênture se eu não conseguir traçar o perfil do meu investidor. Ou as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas de acordo com o intervalo máximo entre verificações, que atualmente é de 24 meses. Então, por isso a importância de colher informações para manter esse cadastro atualizado. Porque se passar, né, 24 meses da última análise de perfil do investidor, essas informações vão ser consideradas desatualizadas. E ainda que a princípio estivesse tudo certo, perfil do investidor, perfil do produto de investimento, eu não sei se isso mudou, porque já se passou bastante tempo, pode ser que hoje já não esteja mais adequado. E aí, nesse caso, eu também não vou fazer. Como é que eu corrijo isso? Como é que eu faço a correção disso? Eu venho aqui e colho as informações, né? E aí eu vejo se dá para fazer o suitability e recomendar esse produto aqui. Como é que eu corrijo essa primeira situação? Perfil do cliente não seja adequado ao produto e serviço.
tem, né, o que eu fazer. Porque não casou os dois. Eu vou ter que desistir de ofertar a debênture e vou ter que ver um produto que seja mais compatível com os objetivos da necessidade do meu cliente. Tá? Esse produto aqui não casou. Aqui eu até posso corrigir ainda, né? Pegando essas informações atualizadas, se eu conseguir ainda traçar um perfil que seja compatível, eu ainda consigo recomendar aqui, mas eu tenho que fazer uma correção, tá? E se não forem obtidas as informações que permitem a identificação do perfil do cliente, eu vou ter que ir lá e vou ter que buscar essas informações. Consigo ainda fazer a correção aqui também, tá? Tá? Então, quando que é vedado recomendar os investimentos? Daquele produto de investimento, né? Perfil não adequado, não é possível identificar um perfil e perfil do cliente desatualizado. Uma coisa que vocês têm que ter atenção bastante aqui é o seguinte: uma coisa é a instituição financeira recomendar o produto. A gente viu que nessas situações ela não pode recomendar. Mas e se o cliente, tendo conhecimento da debênture, cliente, ele quer, mesmo assim, investir na debênture? Não é a instituição que está dizendo, olha, cliente, eu tenho essa debênture aqui, aonde tu pode colocar teu dinheiro. Não é a instituição financeira fazendo isso. Não, porque ela não pode, né? Se é uma dessas três situações, ela não pode. Vamos pensar que é na situação A aqui. Ou seja, a instituição, ela foi lá e viu que não está adequado. Mas ainda assim, o cliente, mesmo sem a instituição recomendar, ele quer colocar o dinheiro dele na debênture. E a instituição, sabendo que não existe essa adequação, o que vai ser feito aqui? Tá? Nesse caso, o distribuidor ele deve alertar o cliente da ausência, desatualização ou inadequação do perfil. No nosso caso aqui, a inadequação do perfil, porque não está casando os dois, indicando as causas de divergência. Olha, investidor, essa debênture ela tem um fator de risco que é maior do que o teu perfil ele aceita. Por isso eu entendo, né, que existe essa inadequação do perfil. Eu fiz o processo de suitability e eu vi que o teu perfil não casa com o perfil desse produto de investimento. A instituição, ela alerta, ou vai alertar de que ela não conseguiu as informações para montar um perfil ou que está desatualizado. Ela consegue corrigir ali na hora, né, que é só pegar essas informações. Mas, no caso de inadequação, é esse processo. Primeiro falar que está inadequado. Mas, se ainda assim o cliente ele insistir na operação, olha, instituição, eu sei que tu fez o processo e que está inadequado, mas eu quero muito colocar meu dinheiro nessa debênture. Bom, nesse caso, o distribuidor ele vai obter uma declaração expressa do cliente de que ele deseja manter a decisão de investimento dele, mesmo ciente da divergência no perfil. Tá? Esse procedimento também deve ser feito caso o investidor ele se recuse a responder o questionário de suitability. Tá? Se ele não quiser responder, ele quiser investir, ele vai ter que também assinar essa declaração expressa aqui de que ele está ciente que ele quer manter a decisão de investimento dele, mesmo a instituição não recomendando o produto. Pode ele, então, fazer, apesar da não adequação? Pode, mas não vai ser de iniciativa da instituição financeira, porque a instituição financeira ela vai travar aqui quando acontecer alguma dessas três situações. E o suitability simplificado, tá? É permitido o suitability simplificado para produtos automáticos baseados em fundos de investimento com a funcionalidade de aplicação e resgates automáticos ou operações compromissadas com lastro em debêntures emitidas por empresas do mesmo grupo econômico dos distribuidores. Aí, nesse caso, é um processo de suitability que ele é mais resumido, mais simples. O que a gente tem que saber, tá, é que existe essa possibilidade, mas quando eu falar aí de produtos automáticos, né, como fundo de investimento onde eu vou ter essa aplicação e resgate automático, entra dinheiro na conta, ele aplica, sai dinheiro da conta, ele resgata, ou ainda operações compromissadas que sejam com lastro em debêntures emitidas por empresas do mesmo grupo econômico daqueles que estão distribuindo essas debêntures, tá? Bom, em relação à classificação dos clientes, o código, o RP, ele vem aqui e ele estabelece que os distribuidores devem avaliar e classificar seus clientes em no mínimo 3 perfis, tá? Perfil 1, 2 e 3, no mínimo. O perfil 1 vai ser aquele cliente que tem baixa tolerância ao risco, baixo conhecimento em matéria de investimentos e que prioriza investimentos em produtos de investimento com liquidez, tá? Que seria aquele investidor mais conservador. Perfil 2, né? É aquele que tem uma média tolerância a risco, busca a preservação de seu capital a longo prazo com disposição a destinar uma parte de seus recursos a investimento de maior risco. Então, um meio termo ali, né? E o perfil 3 é o cliente que declara tolerância a risco e aceita potenciais perdas em busca de maiores retornos. É o investidor que ele é mais de perfil arrojado, né? Que ele aceita assumir os riscos. Isso em relação à classificação dos clientes, tá? E aí,
justamente traçar o perfil aqui do cliente. Eu também tenho a classificação dos investimentos, assim como os clientes que devem ser classificados em categorias de risco, como conservador, arrojado e muito arrojado, por exemplo. Os produtos de investimento também devem ser analisados e classificados em categorias. E aí, o que vai ser levado em consideração para eu classificar um produto de investimento? Os riscos associados ao produto e aos ativos subjacentes a esse produto, o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto, a existência ou não de garantias e os prazos de carência. Então, é isso daqui que eu olho, né? Enquanto que aqui eu olho principalmente a questão de quanto que o nosso investidor ele está disposto a assumir de risco no produto de investimento, eu olho esses fatores aqui para classificar um produto de investimento. E aí eu tenho o seguinte, tá? Ao definir a categoria de produtos de investimento, os distribuidores devem estabelecer no mínimo as categorias indicadas a seguir: ações, derivativos, renda fixa com risco de crédito privado, né, porque eu tenho um emissor de crédito privado, o exemplo da debenture que a gente acabou de ver, renda fixa, títulos públicos, classes de fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento e participação e também classes de fundo de investimento financeiro tipificadas como cambial ou multimercado. E os distribuidores devem classificar automaticamente como produto de investimento complexo, que tende a ter, né, um fator de risco maior. COI, debêntures conversíveis, fundo de investimento em direitos creditórios, fundo de investimento em participações, tá? Então, aqui é certificações de operações estruturadas. Então, são investimentos que automaticamente eles vão ser classificados como investimentos complexos. Para que um serviço de intermediação no exterior seja oferecido a clientes brasileiros, ou seja, produtos de investimento do exterior, ele deve ser rigorosamente avaliado quanto à adequação do perfil do investidor e às normas locais. Perfeito. Bom, serviço de intermediação no exterior, tá? Vamos lá, o que o RP fala para nós? Os distribuidores podem oferecer serviço de intermediação desde que esse oferecimento ele ocorra exclusivamente em conformidade com os termos do contrato estabelecido com as instituições intermediárias estrangeiras. Isso a gente já vê na parte geral do Código de Distribuição, tá? Esses serviços só podem ser ofertados por intermediários estrangeiros que estejam devidamente autorizados a operar em seus países de origem, tá? Tem que estar autorizado para atuar lá, porque se não tiver, daqui a pouco suspeito, né? E que atuem em mercados reconhecidos pela regulação brasileira. Antes de iniciar qualquer operação, os distribuidores devem realizar uma due diligence completa da instituição estrangeira, utilizando o questionário específico da Anbima, né, para essa finalidade, que é esse due diligence, né, é verificar ali a conformidade da instituição que está, a instituição intermediária, né, que está ofertando esse serviço. Transferência de produto de investimento, também a gente tem um pouquinho disso lá no código mesmo de distribuição. Primeiro, a gente sabe, né, que é possível a transferência de produto de investimento entre mesmo a titularidade. Essa transferência abrange a transferência da posição de cotas de classe de fundos e também de custódia de demais produtos de investimento. Tenho um produto de investimento com uma instituição, quero trocar para uma outra instituição. Posso, tá? A solicitação de transferência, entretanto, ela pode ser recusada pelos distribuidores cedentes, que é a instituição que está cedendo, né, que está, por exemplo, vamos entender aqui, eu tenho o banco X, aonde eu tenho a conta, eu tenho a contratação do produto de investimento e eu tenho o banco Y, tá? Eu quero sair do banco X e ir para o banco Y. Esse produto de investimento que eu tenho aqui, a custódia dele, a debenture que eu contratei, né? Eu contratei aqui. Quem me distribuiu esse produto de investimento foi o banco X. Essa debenture, ela está custodiada aqui no banco X. Mas agora eu quero trocar a titularidade para o banco Y. É o banco Y que vai ficar com a custódia desse título, que vai guardar esse título para mim. Tá? Bom, posso fazer isso? Posso. Mas a solicitação de transferência ela pode ser recusada pelos distribuidores cedentes. Quem é que está cedendo aqui no nosso exemplo? O banco X. Quando é que ele vai poder recusar? Situação, tá? Bloqueio judicial e de garantias que impeçam a transferência. Quando o investidor ele desistiu de fazer a transferência. Inconsistência nas informações cadastrais, não reconhecimento da posição, movimentações de resgates ainda não convertidas e liquidadas, e os distribuidores cessionários,
vão ser os que vão receber, não possuírem contrato com o administrador fiduciário do fundo, se tratando de um fundo de investimento. Se ele não ter esse contrato aqui, aí não vai poder acontecer também a transferência de titularidade, ela vai poder ser recusada, tá? Mas é isso, essa transferência. Em relação à publicidade, tá? Nas atividades de distribuição de investimento, há o contato com o grande público, que ocorre com a divulgação de materiais de publicidade e materiais técnicos elaborados pelas instituições participantes a fim de informar características dos diferentes produtos, tá? Então eu tenho um material de publicidade, que é um material que é mais sintético, é mais resumido e que vai chegar para a população, né? Esse é o material de publicidade. E eu tenho um material técnico, que ele é, o próprio nome diz, né? Ele vai trazer características técnicas do produto de investimento. Então, por exemplo, tem aqui o Banco X, que está distribuindo uma debenture. Produto de renda fixa, risco de crédito privado, conforme a gente viu, né? Essa debenture aqui. Aí, vão ter dois documentos associados à distribuição desse produto de investimento. Um que é o chamado material publicitário, e um que é o chamado material técnico. O material publicitário é o que vai ser divulgado, né, para a maioria das pessoas, para que elas tenham conhecimento dessa debenture aqui que está sendo distribuída, né, para que elas saibam qual que é o perfil da empresa que está emitindo, para que elas saibam qual que é, o capital mínimo que elas vão ter que investir. Traz algumas características mais gerais. E aí, se a pessoa se interessar, aí ela tem a consulta ao material técnico, que vai trazer muito mais informações, de modo a trazer ali um referencial para a pessoa decidir se ela vai ou não investir naquele produto de investimento, tá? Então, o material técnico ele é mais completo. Bom, os distribuidores, ao elaborar e divulgar esses materiais, eles devem produzir materiais claros, informativos, né? Ideia de transparência, usar linguagem simples, objetiva e precisa, mesmo sendo material técnico, não adianta ter lá muito termo técnico que o investidor não consiga entender, tem que ser acessível, tá? As informações têm que ser verdadeiras, não utilizar qualificações injustificadas, superlativos sem comprovação, previsões sem base técnica, promessas de rentabilidade ou garantias de resultados futuros. As informações aqui disponibilizadas elas têm que ser relevantes para a decisão de investimento. O investidor ele vai olhar aqui, né, principalmente para o material técnico, ele vai ver se ele vai ou não investir de acordo com o perfil do produto de investimento. Tá? Então, tem que ser informações que sejam relevantes para a tomada de decisão, priorizando dados de longo prazo, tratando a performance passada de forma técnica. Tá? Manter consistência nas análises, sem selecionar apenas períodos de boa rentabilidade, que é fazer aquela janela de curto prazo, né, onde o investimento cresceu bastante, mas deixar de lado outros períodos onde teve rentabilidade negativa, por exemplo. Priorizar dados comparáveis e também garantir que as informações não promovam injustamente produtos ou instituições, permitindo comparações com outros produtos de investimento, tá? É a ideia de uma concorrência leal e justa. Tá? Não são considerados material publicitário ou material técnico, tá? Então, a gente viu que tem esses dois materiais aqui. O que não é considerado nenhum nem o outro? Formulários cadastrais, questionários, né, do perfil do cliente ou do perfil de investimento, materiais que se restringam a informações obrigatórias, questionários de due diligence, propostas comerciais, materiais de cunho estritamente jornalístico, saldos, extratos, propaganda de empresas. Então, nada disso daqui é material publicitário ou material técnico, né? Vocês estão vendo que não tem aqui informações do produto de investimento. São formulários cadastrais, questionários, não traz ali características do produto. Material publicitário, o que o código ele vem e fala para nós? O material, né, publicitário divulgado, ele deve incluir um link que direciona os investidores ao material técnico do produto de investimento, que faz referência, de modo que os investidores tenham acesso às informações relevantes sobre o produto. Quando a instituição participante divulgar rentabilidade de produto de investimento e material publicitário, deve colocar o nome do emissor e a carência se houver. Perfeito, né? Lembra que o material publicitário é aquele que vai chegar para a maioria das pessoas. Aí ele tem que incluir um link que direciona o investidor, potencial investidor que ficou interessado, ao material técnico, aonde ele vai ver mais informações. Segundo o código, o material técnico, no mínimo, ele deve conter as seguintes informações sobre o produto de investimento. Então, descrição do objetivo e estratégia, público-alvo, carência para resgate, prazo de operação,
tributação aplicável, informação sobre os canais de atendimento, nome do emissor, classificação do produto de investimento. É um produto de investimento complexo? É um certificado de operação estruturada? Tem que estar aqui, tá? Descrição dos principais fatores de risco. Então, o material técnico, percebam que ele traz coisas que são técnicas do produto de investimento. E o material publicitário tem que incluir esse link para cá. Bom, os distribuidores podem fazer simulação, tá? Simulação aí de rentabilidades futuras, por exemplo, desde que ela seja realizada no material técnico, que sejam produtos de investimento que já existem, né? Que já tem uma base passada. E os critérios utilizados, tais como taxas, tributação, custos e períodos, sejam claramente informados. Então, pode fazer uma simulação de rentabilidade futura? Pode, mas tem que deixar claro primeiro que é uma simulação. Tem que estar lá no material técnico e tem que ser de um produto que existe, além de incluir essas informações detalhadas. É expressamente vedada a divulgação de rentabilidade ou série histórica de desempenho de produtos de investimento que combine dados históricos reais com simulações de seu cálculo. Não pode misturar as duas coisas. Uma coisa são dados passados, outra coisa é simulação. É vedado fazer essa junção dos dois. Distribuidores podem comparar produtos de investimento com indicadores econômicos e com outros produtos de investimento. Posso comparar o desempenho da minha debênture com a inflação? Posso, tá? Desde que a comparação também seja realizada no material técnico, eu vou destacar isso, tá? Simulação no material técnico, comparação no material técnico. Material publicitário é mais para chamar a atenção, né? Para trazer características bem gerais. Agora, o detalhamento, essas características mais técnicas têm que estar no material técnico, tá? E, além disso, seja realizada entre produtos de investimento e indicadores econômicos de mesma natureza ou então similares, né? Produto de renda fixa, eu vou fazer a comparação com a taxa Selic, com o CDI, não vou fazer com o Ibovespa, por exemplo, né, que é um indicador de ações, porque não são similares. Os períodos de comparação entre os produtos de investimento devem ser idênticos e observar o prazo mínimo de 12 meses ou seus múltiplos, exceto para aqueles com prazo de vencimento inferior, tá? Então, prazo mínimo de 12 meses, a não ser que seja um investimento que tenha um prazo mínimo menor do que 12 meses. Avisos obrigatórios, tá? Os distribuidores devem incluir com destaque nos materiais técnicos, ó, de novo, hein? No material técnico, os seguintes avisos obrigatórios. Caso faça referência a histórico de rentabilidade ou menção à sua performance do produto de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de resultados futuros. Fez uma referência a uma rentabilidade passada. Traz o aviso lá. Ó, a rentabilidade passada foi tanto, mas rentabilidade obtida no passado não apresenta a garantia de resultados futuros. Ou a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, né? Caso aí existam esses impostos, né? Exista a tributação daquele produto de investimento. Caso a referência a produto de investimento que não conte com a garantia do FGC. Né? Debênture tem garantia do FGC? Não. Então tá lá o aviso. O investimento nesse caso, uma debênture, não é garantido pelo FGC. Né? Se for, por exemplo, um certificado de operação estruturada, o investimento, COI, não é garantido. Caso faça referência à simulação de rentabilidade, pode fazer simulação? Pode. A gente viu que pode, né? Tá aqui. Desde que seja no material técnico e que venha com o seguinte aviso, porque é um aviso obrigatório. As informações presentes nesse material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.